Irmãos, boa noite. Tudo bem? Deixa eu cortar já aí para a gente começar aqui, porque hoje são 50 versículos. Uma grande possibilidade da gente só fazer a leitura hoje. Então vamos iniciar. Queria começar com uma palavra de oração com vocês. Santo Deus, a Ti nós tributamos honra, louvor e adoração, Senhor. Obrigado por nos receber. Obrigado por nos permitir se reunir em torno do Teu nome. Oramos desde já, ó Pai, por cada um que está presente, aqueles também que ainda não se fazem presentes, mas que o Senhor possa os abençoar e que possamos ter um tempo de meditação na Tua palavra e um tempo de oração, de comunhão entre os irmãos, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por esse tempo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Salmo de número 18. Gostaria que vocês abrissem e depois mantivessem abertos, porque nós iremos meditar um pouco nesse Salmo. Como eu disse, 50 versículos, então eu vou dar uma acelerada na lida aqui. E dependendo do andamento, irmãos, a gente vai até o final dele, ou a gente faz uma pausa no meio e na próxima semana a gente termina a segunda parte do Salmo. Um Salmo de Davi diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me puseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou o céu e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasa de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o fiel, fiel te mostras. Com o íntegro,
também íntegro. Com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Porque tu salva o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, ó Senhor meu Deus, desculpa, irmãos, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exército, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob os meus passos e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés, pois cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam eu os terminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó. O pó que o vento leva, lancei-os para fora com as lamas da rua. Dos conflitos do povo me livraste e fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tornou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele que dá grandes vitórias ao rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém, irmãos? Como eu disse para vocês, a leitura de 50 versículos. E se tem uma coisa que a gente precisa de fato aqui entender, irmãos, como está o coração de Davi nesse momento que ele escreve isso tudo, a gente precisa compreender a história de Davi lá em 1 Samuel capítulo 18 até 2 Samuel capítulo 25, é nesse intervalo que se dá toda a história com Davi. Mas hoje à noite, para a gente meditar, você olhando o Salmo 17, que é um salmo anterior ao que a gente leu, que foi muito bem exposto na semana passada pelo irmão Celso, você já enxerga toda a perseguição que Davi, resumidamente, ele coloca no versículo, no Salmo 17. E ele começa dizendo que ele é inocente, que ele não fez nada, que toda a perseguição que ele estava sofrendo de Saul era injusta. E aí chega no Salmo de número 18, é uma resposta de oração. E olha que interessante, o Salmo 17 são 25 versículos, 15 versículos, aliás, são 15 versículos em que ele relata toda essa perseguição que ele teve. E agora, quando ele vai agradecer a Deus, ele vai se expressar com o Senhor, ele usa 50, ele usa bastante palavras aqui
para demonstrar uma gratidão a Deus, onde ele vai ensinar a gente a reconhecer a mão de Deus sobre nossas vidas em todos os aspectos, em todos os momentos, irmãos. Eu coloquei alguns pontos aqui para a gente pensar hoje à noite, e eu separei por blocos. Então, do versículo de número 1 até o versículo de número 3, Davi vai nos ensinar que Deus é um alto refúgio, que Deus é uma segurança, é uma fortaleza para nós. Ele começa o versículo 1 dizendo: eu te amo, ó Senhor, força minha. Davi vai mostrando uma confissão aqui de amor, de confiança a Deus. E outra coisa que me chama a atenção nesses 3 versículos é a quantidade, irmãos, de adjetivo que Davi usa aqui sobre Deus, sobre a vida dele com Deus. Ele fala que Deus é a sua rocha, ele fala que Deus é a sua fortaleza, ele fala que Deus é o escudo, é o libertador, é a torre forte, que Deus é a salvação, ou seja, ele vai dizer para Deus que em cada momento da vida que Davi estava passando, Deus foi um adjetivo desse. Mais ou menos assim, quando os inimigos estavam tacando flecha sobre mim, o Senhor foi o meu escudo. Quando eu estava precisando, eles estavam me encurraçando em um canto, eu estava sem lugar para ir, o Senhor foi minha fortaleza. Quando eu estava sem salvação, o Senhor foi minha salvação. Ele começou a adjetivar isso e mostrando para Deus ali, irmãos, cada momento que ele atravessava, ele sabia, ele confiava que Deus estaria ali e sendo para ele a torre forte, o libertador, a rocha inabalável, ou seja, escudo em Deus. Então, e lá no versículo 18, aliás, lá no versículo 18, ele vai falar que Deus é amparo. E de fato, irmãos, você olha a vida de Davi, Deus foi o amparo de Davi ali em todo esse tempo. Se tem uma aplicação que a gente podia fazer desses 3 versículos aqui, é que quando tudo parece inacessível, tudo parece difícil, tudo parece sem saída, Deus permanece ali firme, Deus se mantém fiel, Deus é o nosso refúgio seguro, Deus é a nossa força quando tudo ao nosso redor se desmorona. O segundo bloco de versículo vai do 4 ao 6, parece que Davi vai mostrar para a gente aqui um clamor que Deus ouve. Eu estava pensando nisso aqui hoje, lendo esse texto. O versículo 4 ele começa falando assim, ó: laços de morte me cercaram. Eu não sei se alguém mais aqui já passou por momentos desse tipo, em que você olha e fala, meu, só a morte que vai dar uma solução para essa situação. Davi está numa situação aqui que parece que muita gente já passou e falou assim, parece que a minha oração não sai do teto. Eu falo e parece que Deus não me ouve. A morte parece que está me apertando cada vez mais. É com esse coração que Davi lembra que nos momentos difíceis da vida dele, em que os laços de morte estavam apertando ele estava cercado de medo por todos os lados. Aí vem o versículo 6 e ele termina escrevendo, mas do seu templo ele ouviu minha voz, e o meu clamor chegou ao ouvido do Senhor. E aqui fica um grande ensinamento, amados, para que a gente nunca venha subestimar o poder de um clamor sincero, né? Diante do Senhor, num momento como esse que Davi expressou aqui nessa parte do versículo, do 4 ao 6, e Deus vem lá e ouve o mais fraco sussurro. Eu queria fazer uma pausa e dar um breve testemunho para vocês aqui. Eu estava em 2018, irmãos, eu tive uma paralisia das cordas vocais, não sabia o que era isso, eu perdi a voz, na verdade, né? De repente, eu perdi a voz. Milani começou a me levar em vários especialistas, eles achavam que seria algum tipo de tumor que estivesse causando uma pressão sobre as cordas vocais, mas não era só voz que eu perdi, na verdade. Em um mês eu perdi 12 quilos, não conseguia comer, não conseguia beber água, tinha que fazer careta para beber água, né? E, enfim, na empresa, precisei parar de fazer reunião com a minha equipe, na igreja, precisei conversar com o pastor para não podia falar, não falava, eu gesticulava. E assim foi.
Até um dia que a gente costumou orar a Deus, né, sentado, a voz não saía, então você ficava em pensamento. E um dia me veio muito, tipo assim, na cabeça. Nunca mais conversei, nunca mais falei alto, nunca mais conversei com Deus em voz audível. Enfim, acordei pela manhã, sentei à beira da cama, a Milane tinha saído para trabalhar e eu falei, Senhor, muito obrigado por esse dia. E quando eu falei, Senhor, muito obrigado por esse dia, eu percebi que a voz saiu. Nesse intervalo eu já estava fazendo fonoaudióloga, fez os exames, mostrou lá que a corda vocal, uma delas, né, não vibrava, ela estava paralisada e fazendo vários exercícios. E de repente quando eu falei e a voz saiu, eu falei, Senhor, o Senhor está me ouvindo? O Senhor está ouvindo o meu clamor aqui, o meu pedido? E eu fiz o quê? Fiquei pensando na vida de Davi hoje. Se fosse Davi, talvez ele passaria o resto do dia lembrando dos atributos de Deus, agradecendo a Deus pelos momentos que a voz não saiu, pelos momentos que se perdeu. Eu desci correndo, fui para a cozinha comer um lanche grandão, porque fazia tempo que não comia. E aí eu fui conseguir comer, enfim, irmãos. E quando eu estava pensando nisso aqui, quando Davi, ele está dizendo que laços de morte o cercavam devido a alguns problemas, e no versículo 6 ele fala, mas do seu templo o Senhor ouviu minha voz, ele ouviu o meu clamor chegou até os ouvidos de Deus. De fato, a gente tem que entender que o nosso Deus é um Deus que ouve o coração aflito, ele escuta o clamor do seu povo. Outra parte aqui vai do versículo 7 até o versículo 15, irmãos, quando Davi fala que o Deus que se move por nós. Versículo 16 fala assim, ó, do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, ele me tirou das águas profundas. Eu gostaria que vocês fossem lá no versículo 7, eu gostaria de pelo menos 2 versículos ler com vocês aí. Olha que parte poética que ele vai usar aí. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado, das suas narinas subiu fumaça, fogo devorador saiu da sua boca, dele saíram brasas ardentes, ele baixou os céus, desceu, teve sob os seus pés densa escuridão, cavalgava um querubim, voou, foi levado sobre as águas, as asas do vento, das trevas fez um manto em que se ocultou. Irmãos, vai falar aqui, a gente vê uma expressão quando chove que cai granizo, né? Mas vai falar aqui dessa expressão de granizo, mas vai além disso. Fala que junto com o granizo vai cair fogo também. Ou seja, ele está fazendo aqui uma linguagem poética, mostrando a grandeza da resposta de Deus, da resposta que o Senhor Deus ali, através de terremoto, trovão, granizo, fogo. Porque Deus não é um Deus indiferente diante de uma situação que o seu povo está. Deus é um Deus atuante, é um Deus que age. Então é um clamor que Deus ouve e atua. E isso dá segurança, traz segurança para o nosso coração, e convicção em saber que a gente tem um Deus que de fato é um Deus que fala conosco, é um Deus que se manifesta, é um Deus que não está lá simplesmente em uma imagem, em um madeiro pregado, mas ele é um Deus presente, é um Deus que se comunica com o seu povo. Uma outra parte que eu gostaria aqui de pensar com vocês vai do versículo 16 até o versículo 29. Davi reconhece que Deus não somente livra, mas que Deus fortalece a vida dele diante do processo. Porque muitas vezes, irmãos, a gente clama a Deus, a gente ora diante de uma situação, de uma enfermidade, de algo que você está buscando. E é como que se a gente está buscando um Deus de apertar botões, de estalar de dedo. É como se a gente estivesse buscando um Deus que ia fazer algo determinante por nós e as coisas iam mudar no estalar de dedos, e muitas vezes não é assim. Deus vai mudando o nosso caráter diante do processo, diante da situação que a gente está atravessando, e é dentro desse contexto que Deus vai nos ensinando. Então Davi reconhece que Deus não apenas o livra, mas que Deus fortalece ele.
outra parte aqui, do versículo 28 até o versículo 45, Davi vai dar glória a Deus pelas conquistas que ele conseguiu. Então, o versículo 29 ele fala: com o meu Deus eu salto muralhas. Traz para nós também uma aplicação aqui que a gente não pode se apoiar na nossa força, no nosso braço, no nosso intelecto, na nossa sabedoria, mas ser talvez como Davi aqui, de reconhecer que com Deus, com o meu Deus, eu salto muralhas. Com o meu Deus eu enxergo a muralha, eu enxergo a necessidade, eu vejo o problema, mas eu coloco ele na frente e falo: com o meu Deus eu consigo. Com o meu Deus ele vai me ajudar. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui também para a gente voltar no versículo 25 e 26. Porque fala assim: para com o que é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também ele se mostra íntegro. Com o puro, puro te mostra. E com o perverso? Inflexível. Né, irmãos? E aí eu olho para esse versículo aqui, o que eu enxergo? A graça de Cristo sobre minha vida, sobre a tua vida, que na graça de Cristo nos incluiu. Na graça de Cristo ele nos permitiu ser chamado seu povo e estar reunidos no meio do povo de Deus. Em último lugar, irmãos, do versículo 46 ao 50, ele termina dando toda a glória a Deus. Davi encerra com louvor, dizendo: Deus é vivo, Deus é exaltado, ele é digno de louvor entre as nações. E aí uma aplicação para a gente é que toda vitória deve resultar em glória a Deus. Deus é a fonte, Deus é o fim, Deus é o meio de todas as bênçãos que a gente tem. Então o Salmo 18, irmãos, é esse lembrete de Deus, que Deus está presente, atento, atuante, em favor de todos aqueles que Ele ama. Ele ouve, Ele livra, Ele nos fortalece, e que a minha vida e a sua vida seja como a vida de Davi também, esse exemplo que a gente pensou hoje, um exemplo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que confia em Deus e que lembra que tudo que atravessou e só está de pé porque Deus assim o permitiu. Vamos nas partes da nossa oração agora.